Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no capítulo 6 do livro de 2 Reis, do verso 24 ao 30. O tema, o distanciar de Deus. O texto bíblico nos diz assim: Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! O rei respondeu: Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensa de uvas? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. Meus amados, o cerco a Samaria, capital de Israel, foi a última de muitas investidas de Ben-Hadad, rei da Síria, contra Jorão, filho de Acabe. Vale lembrar que, no passado, apesar de ter derrotado o rei da Síria, Acabe havia desobedecido ao Senhor, poupando Ben-Hadad, deixando-o livre. Naquela época, as cidades eram fortificadas com grandes muros, mas as plantações ficavam do lado de fora da cidade. Ao fechar todas as entradas, o povo israelita não tinha como se alimentar. Com o passar do tempo e a cidade sitiada, a fome deu origem a uma crise sem precedentes. Os bens de consumo ficaram tão escassos que seus valores foram inflacionados, a ponto de se pagar 80 peças de prata por uma cabeça de jumento, considerada a pior parte do animal. A situação ficou ainda mais grave e desesperadora, que além de comer alimentos impuros, as pessoas passaram a violar a lei da natureza, comendo os próprios filhos. O trágico momento que a nação de Israel passava, a ponto de pais comerem seus próprios filhos, era resultado do distanciamento contínuo e progressivo dos israelitas de Deus, a insistência em não obedecerem aos seus mandamentos, rejeitando suas leis, desprezando suas ordens e ao quebrarem a aliança deles com o Senhor. Embora todos os alertas, inclusive os próprios registros da lei. Levíticos 26, de 14 a 29. Essa passagem retrata muito bem o porquê da Bíblia insistentemente incentivar o homem a se aproximar de Deus, pois se já não é fácil andar ao seu lado, pior ainda aquele que caminha longe dele. Salmo 89, no verso 15, nos diz assim: Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.